Fica à vontade. Espera um áudio. Eu tenho alegria nesta noite de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvo a Deus, irmãos, por estar aqui mais uma vez com a igreja aqui da Vila Acre, nesta oportunidade, culto de instrução da palavra do Senhor. Estamos felizes, estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Já temos ouvido nesta noite o Senhor falar de várias formas através dos louvores que já foram entoados, da palavra lida, e temos sentido aqui, estamos sentindo a sua presença em nosso meio. Eu quero nessa oportunidade ler com a igreja capítulo 15 do livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 15, Salmo de Davi, versículo de 1 ao versículo 5. Diz a palavra do Senhor, Salmo 15, versículo 1 ao 5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente conforme o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reto é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Estamos aqui, irmãos, diante de um texto do Salmo 15, escrito pelo rei Davi, e nós temos aqui no versículo 1, o rei Davi orando ao Senhor. Ele faz duas perguntas a Deus, porque muitas vezes a gente também, quando estamos orando a Deus, fazemos algumas perguntas a Deus, e muitas vezes Deus demora um pouco para nos responder. Às vezes 1 mês, 2, 1 ano, 3 anos, 10 anos, 25 anos, como foi o caso que o irmão já citou aqui de Abraão. Mas Davi, ele fez essa oração e essas duas perguntas a Deus. No versículo 1, ele faz duas perguntas. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Segunda pergunta, quem morará no teu santo monte? Deus aqui, irmãos, ele dá um gabarito com as respostas. Neste Salmo 15, mostra 11 qualidades do verdadeiro cidadão do céu. 11 qualidades daqueles que vão entrar no céu, que vão morar no céu. E nós vamos ver aqui as qualidades que Deus mostra e responde a Davi pelas suas duas interrogações que ele faz a Deus. Em primeiro lugar, quando Deus responde a Davi, a primeira resposta de Deus é aquele que anda em sinceridade. A primeira qualidade daquele que vai morar no céu é aquele que anda em sinceridade. Porque o crente, ele tem que ser sincero com Deus, ele tem que ser sincero com o próximo, como também com a si mesmo,
tem que ser sincero em todos os sentidos da vida. Andar em sinceridade. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 22, Pedro diz assim: purificando a vossa alma na obediência, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros. Pedro aqui, irmãos, nos ensina que devemos purificar a nossa alma na obediência, sermos obedientes à palavra de Deus, sermos obedientes ao que está escrito, ao que é ensinado na casa do Senhor. Quando os escribas e fariseus chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, qual é o maior mandamento? Aí Jesus responde: amará a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E aqui Pedro nos ensina que nós, como cristãos, devemos purificar a nossa alma na obediência para o amor fraternal não fingido. Porque eu posso até fingir para o irmão Bastião aqui, o dirigente da congregação, mas eu não engano a Deus. É verdade. Eu posso até enganar a igreja, aos irmãos, às irmãs, mas a Deus eu não engano. Porque Deus, Ele conhece todas as coisas. E não adianta usar de fingimento, porque Deus sabe de tudo. Hebreus está escrito, 10 e 22 de Hebreus, diz o escritor: cheguemos-nos com o coração sincero. Porque, irmão, Deus quer sinceridade da gente. Deus quer que nós sejamos sinceros, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esta água, desse copo aqui, essa água aqui, irmãos, ela lava o nosso corpo. E essa água deixa o nosso corpo limpo. Mas a nossa alma, ela é lavada pela palavra. Já foi lido nesta noite Jesus dizendo para os apóstolos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então quem lava a nossa alma é a palavra. E nós estamos aqui nesta noite, irmãos, ouvindo a palavra para lavar a nossa alma. Porque é a alma que purifica, é a alma que lava a nossa alma. É a alma que é a palavra. Aleluia. Paulo também escrevendo em Romanos 12 e 9: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aleluia. Veja que a primeira resposta de Deus para o salmista, quando ele perguntou: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem estará no teu santo monte? Quem entrará no céu? Porque a pergunta do salmista é essa: quem vai morar no céu? Até porque no Salmo mostra 11 qualidades daqueles que vão morar no céu. Aí a primeira resposta de Deus: aquele que anda em sinceridade. Versículo 2 do Salmo. Aquele que anda em sinceridade. Então, irmãos, eu tenho que ser sincero com Deus, eu tenho que andar em sinceridade com os irmãos, eu tenho que ser sincero com o meu dirigente, eu tenho que ser sincero com o meu pastor, eu tenho que ser sincero com meus filhos, eu tenho que ser sincero com a minha esposa, porque tem que ter sinceridade na vida daquele que vai morar no céu. Aleluia. Nós temos que andar em sinceridade. Porque se eu não for sincero, irmão, eu não vou entrar no céu. Porque para entrar no céu tem que ter a sinceridade. Tem que andar em sinceridade. A segunda resposta, vejamos o que diz o versículo 2. A segunda resposta de Deus para o salmista: aquele que pratica a justiça.
Jesus no monte, no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, versículo 6 de Mateus, Jesus diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então eu tenho que andar em justiça, eu tenho que ser justo. Eu lembro, irmãos, eu alcancei a época, e há muitos irmãos aqui alcançaram também, que no sertão, naquelas bodegas, que lá é chamada bodega, eu alcancei a época que você chegava numa bodega daquela, e naquela época se vendia meio pacote de bolacha. Você chegava naquele meio pacote de bolacha. Aí o bodegueiro pegava um pacote, abria, aí colocava no outro pacote e media bem direitinho, para sair bem certinho com o outro. Sabe o que é isso, irmão? É sinceridade. É ser sincero. Porque se ele não fosse sincero, ele poderia colocar a bolacha mais num pacote do que do outro. Aí você sairia perdendo. Muitas vezes minha mãe me mandava eu ir comprar meio pacote de café, irmão. Meio pacote de café. Para os irmãos terem uma noção, até meia rapadura eles vendiam naquela época. Torrava a rapadura no meio. Hoje você vai no supermercado, você tem que levar a coisa toda. Não pode medir não, até uma caixa de fósforo, um maço de fósforo, muitas vezes. Ele não quer que você tire a caixa. Tem supermercado que não aceita. Então, irmãos, nós temos que ser sinceros, fazer a coisa certa, sermos justos, como diz aqui o salmista. Deus responde ao salmista: aquele que pratica a justiça. Temos que ser justos, irmãos. Tem muitos por aí que até eles adulteram a balança. Eles adulteram a balança para que a balança ganhe para ele. Eles dão um jeito lá, aqueles que não é justo, né? Aí eles regulam a balança. Muitas vezes você leva 1 quilo, pensando que é 1 quilo, muitas vezes só tem 800 gramas. Porque a balança roubou as 200 gramas. Roubou pro bodegueiro, pro dono do comércio. Tem essas coisas. Mas para aquele que quer ser justo, irmão, para aquele que quer entrar no céu, tem que ser justo. Diz o Senhor aqui em resposta a Davi. Davi perguntou: Senhor, quem é que vai entrar no céu? Aí ele disse: tem que ser justo. Anda em justiça, faça a coisa certa. Lá em Provérbios 21, versículo 21, Salomão diz: o que segue a justiça e a bondade achará a vida. Aleluia. Então aquele que anda na justiça, irmãos, e na bondade, ele achará a vida. Ele entrará na vida eterna. Ele estará no céu. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, Paulo nos ensina: mas tu, ó homem, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina a nós seguir a justiça, a nós ser justo com o nosso próximo, ser justo com o nosso irmão, ser justo em todos os sentidos da vida, irmão. Nós temos que praticar a justiça. Aleluia. Porque Jesus disse que aquele que tem fome e sede de justiça, esse será farto. Aí tem fartura. Aleluia. Vai ter fartura porque Deus abençoa. Deus abençoa aquele que é fiel. Jesus também, lá no capítulo 6, versículo 33 de Mateus, Jesus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente, irmão, que não serve a Deus porque fica se embaraçando com as coisas dessa vida. Fica se embaraçando, se enganchando com as coisas aqui da terra. Fica se preocupando com as coisas da terra. Mas Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Está em primeiro lugar, irmão. É verdade. O reino de Deus e a justiça.
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro, resposta a Deus para o salmista: aquele que anda em sinceridade. Segundo, aquele que pratica a justiça. Duas qualidades daquele que vai entrar no céu, daquele que vai morar no céu. Terceiro, aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Essa palavra verazmente significa verdade. Aquele que fala a verdade. Jesus diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmão, muitas vezes nós temos que desagradar muita gente, porque nós temos que falar a verdade. A gente não podemos mentir, irmãos. Nós temos que falar a verdade. Sabemos que muita gente não vai gostar da gente, vai se aborrecer com a gente, porque eles querem ouvir da gente a mentira. Mas nós temos que falar a verdade. Nós temos que falar a verdade, porque a verdade é quem liberta. E quem é de Deus fala a verdade, não fala mentira, conforme a resposta de Deus ao salmista aqui. Lá em 1 João 3,18, João escreve: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ô irmão, tem tanta gente aí que enche a boca dizendo eu amo, mas é só de lado. No tempo de Jesus já havia isso. Jesus disse para a multidão: muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque não fala a verdade. Aleluia. Nós temos que viver a verdade, andar na verdade. Por quê? Porque nós servimos a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então por que é que nós temos que falar a verdade? Mesmo que alguém não goste. Porque, irmãos, importa obedecer a Deus e não os homens. Aleluia. Tem muita gente aí, irmão, para agradar alguém, mente, fica mentindo, entristecendo o Espírito Santo de Deus, negando a verdade. Mas não, irmão, nós temos que andar na verdade. 1 João 1,6, João diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aleluia. Tem tanta gente, irmãos, que se diz que é crente, que diz que está em comunhão, mas está na treva. Quer ser crente servindo ao mundo e servindo a Deus, e não pode. Jesus diz assim: não podeis servir a Deus e a mamon. Nós temos que escolher servir a Deus ou servir ao mundo. É tanto que o cantor Cícero Nogueira, ele tem um hino do crente Raimundo. O que é o crente Raimundo? É aquele crente que é um pé na igreja e outro no mundo, que abraçar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas não dá, irmãos. Tem que escolher a Jesus se quiser ir para o céu. Porque se ele não se decidir, se ele ficar em cima do muro, ele vai ficar aqui na terra. Porque Jesus, ele não leva metade de ninguém. Jesus só leva a pessoa completa. Aleluia. É corpo, é alma, é espírito. Na época lá, me dividiu o pacote de bolacha. A metade você comprava. E a metade ficava com o bodegueiro para vender a outro. Mas para o céu, irmão, não vai metade não, só vai completo. Aleluia. Se não for completo, não entra, irmãos. É corpo, é alma, é espírito. Então, para entrar no céu, nós temos que falar a verdade. Aleluia. Uma vez, irmãos, eu tive que ser muito duro. Que eu sempre honrei meus pais, eu sempre honrei a minha mãe. Ao meu pai e à minha mãe. Mas eu tive que uma vez, Deus me deu uma autoridade, porque foi Deus que me permitiu fazer aquilo. Deus dá uma palavra de autoridade à minha mãe, irmão. E foi uma palavra que veio de Deus mesmo, que ela foi liberta. Porque ela queria servir a Deus, mas com as coisas do mundo. Usando vícios, até escondida muitas vezes. Uma vez ela foi passar um dia na minha casa, irmão, sendo pastor da igreja. Aí quando eu tomei conhecimento, meus irmãos, eu fiquei assim, procurando um canto assim, porque
Quando a vizinha me contou que ela tinha que procurar a vizinha para ir comprar cigarro. Aí a vizinha procurou minha esposa. Aí disse, lá na sua casa, quem é que fuma? Ora, se era só eu, minha esposa e meu menino. Irmão, aí quando eu cheguei em casa, eu chamei ela assim, mandei ela sentar. Aí Deus me usou assim com autoridade. Irmão, aquela palavra de autoridade, não é que ela se libertou, irmão. Foi liberta do vício. Foi liberta. Por quê? Porque eu falei a verdade. A verdade de Deus. Porque tem a diferença de falar a verdade e desaforo. Uma vez uma irmã chegou para o pastor e disse, pastor João Gomes, hoje eu peguei uma irmã fulana de tal e disse isso, disse aquilo, falei a verdade para ela. Aí o pastor disse, não, irmão, a irmã não falou a verdade. Falei, pastor, falou não. Você tinha falado a verdade se você tivesse falado a Bíblia. A irmã disse foi desaforo para ela. A irmã falou foi desaforo, não foi verdade. E quem liberta, irmão, não é desaforo. Quem liberta é a verdade. Aleluia. Se você falar a verdade de Deus, vai haver milagre, vai haver libertação. Então, em terceiro lugar, aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Em quarto lugar, irmãos, a quarta qualidade daquele que vai entrar no céu. Aquele que não difama com a sua língua. Irmãos, olha, irmãos, infelizmente a gente vê esse tipo de coisa ainda acontecendo, né? O irmão às vezes tem tanta boa vontade de fazer a obra de Deus, mas tem um sambalado querendo atrapalhar o irmão a não fazer a obra. Tem aqueles que chegam, não me entregue isso, entrega a congregação, deixa isso para lá, deixa o pastor fazer a obra só, deixa ele se virar lá. Meu irmão, pelo amor de Deus. Em vez de o irmão chegar para o outro e ajudar, aí quer desestimular o irmão. Mas aqui diz, irmãos, aquele que não difama com a sua língua. Aleluia. E nós temos um exemplo, irmão, na Bíblia, da rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ela ouviu falar do rei Salomão. E quem era a rainha de Sabá, irmão? A rainha de Sabá é o tipo de gente, daquele tipo de gente que fica curiando, para pegar você em alguma falta. Você, irmão, quer dizer para os irmãos aqui, para as irmãs, aqui da Vila Acre, que nós estamos sendo vigiados 24 horas no dia. Até na hora de você vir para o culto, quando você vai passando, tem muito olho e curiando. Para ver se acha alguma falta na gente para acusar. Porque muita gente aí não está só querendo nos acusar. Aí faz que nem Daniel, aqueles homens, príncipes, presidentes, procuraram falta em Daniel e não encontraram, até o ponto de inventar um decreto que o rei assinasse para que Daniel não orasse ao seu Deus. Mas aqui diz, irmãos, aquele que não difama com a sua língua. Tem muita gente aí, irmão, difamando, dizendo aquilo que não é verdade, porque o salmista diz lá no Salmo 101, versículo 5, aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não suportarei. Irmão, Deus não suporta os difamadores. Deus não suporta os soberbos. Aí a rainha de Sabá veio até o reinado de Salomão para saber se era verdade. Ela queria saber se era verdade. E quando ela viu, irmão, a glória do rei de Salomão, aí ela disse, olha, não me contaram nem a metade. Não me contaram nem a metade. Aleluia. Então, meus irmãos, nós temos, irmãos, que ter essas qualidades. Que Deus aqui responda ao salmista. Também, em quinto lugar, irmãos, nem fala mal ao próximo. Também não podemos jamais falar mal ao próximo. Zacarias 8,17. Não planeje o mal contra o seu próximo, nem faça juramento falso, porque eu odeio toda
coisas, diz o Senhor. Ô irmão, eu quero saber qual é a situação desse povo, irmão. Que às vezes fica só para fazer o mal, às escondidas, fazendo mal, planejando mal para o próximo, mas a Bíblia diz, irmão, que Deus odeia essas coisas. Deus não aceita isso de maneira nenhuma. Romanos 12:14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aleluia. Então, meus irmãos, nós como conhecedores da verdade, a nossa boca, ela não pode ser usada para amaldiçoar. A nossa boca, ela tem que ser usada para abençoar. É o que Jesus ensina na sua palavra. Tem que ser para abençoar, irmão. Porque, irmão, na nossa boca não pode sair bênção e maldição, não. A nossa boca tem que sair só bênção. Aleluia. Então aqui, irmãos, em Provérbios 24:17, quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije no seu coração. Então, irmãos, se aquele que quer ser o nosso inimigo, não é porque nós queremos ser inimigo dele, é ele que quer ser inimigo da gente. Porque muitas vezes ele quer ter paz com todo mundo, e a gente tem da nossa parte. Agora muitas vezes ele não quer ter com a gente. Aí o que é que Paulo ensina, irmão? Que uma vez uma irmã chegou para mim e disse: pastor, o que é que eu vou fazer, pastor? Eu quero tomar ceia, hoje é o culto de ceia. Aí aquela mulher, o senhor sabe quem é, eu já fui a ela não quer conversa comigo. Aí eu disse: minha irmã, e você está preocupada com o que, irmã? A irmã já fez a sua parte, minha irmã. A irmã já pediu perdão, já conversou com ela. É ela que não quer negócio com a irmã. Pode tomar a sua ceia tranquila, irmã, e orar por ela. Faça só orar por ela, bora. Porque Paulo diz assim: se possível, tenha paz com todos os homens. Se for possível. Porque muitas vezes não é possível. Não é por nossa parte, é pela parte de alguém que não quer ter paz com a gente. Aí como é que eu vou obrigar, irmão, a entrar no coração de alguém? Eu não posso. A gente tem que orar por essa pessoa, para Jesus libertar, para ela liberar perdão, para ela querer paz com a gente. A gente tem que orar. Se a pessoa não quer, né? Agora, não podemos forçar a barra. Não. Nós temos que orar. Já falou, já tentou falar, aquela pessoa não quer falar com você, então deixa com Deus. Entrega a Deus, ore por essa pessoa e vá viver a sua vida servindo ao Senhor com alegria. Viu? Em paz com Deus. Aleluia. Então, irmãos, não fala mal ao próximo. Também aqui diz, irmãos, aqui a lista, é tanta coisa boa, irmão, que a gente tem que aprender aqui. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Levítico capítulo 19, versículo 16, Deus ensina, Deus nos diz: não andais como mexeriqueiros, nem entre o teu povo não serás contra o sangue do próximo. Então, irmãos, a gente não podemos ser contra o sangue do próximo, a favor do sangue do próximo, né? Não podemos nos alegrar com a miséria dos outros, não. Nós temos que pedir, irmãos, a misericórdia de Deus sobre estas pessoas. Antigamente, quando a gente não conhecia Deus, a gente achava que era bom. A gente, que tinha alguém que era intrigado da gente, que acontecia alguma coisa errada, a gente se regozijava. Dizia: ô coisa boa, ô coisa boa. Hoje é diferente, irmão. A gente tem que pedir a misericórdia de Deus. E lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 1, diz: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com a do ímpio, para ser testemunha falsa. Não, jamais, irmãos. De maneira alguma, alguém querer: rapaz, eu lhe dou tanto para você ser uma testemunha contra alguém. Aí você sabe que a pessoa é inocente, aí vai ser testemunha. A palavra diz que não pode. Não pode ser testemunha, de maneira alguma. Receber dinheiro para testemunhar contra alguém, sabendo que aquela coisa não é verdade, e você dizer que é verdade sem ser a verdade, não, irmãos, jamais poderemos fazer isso. Foi o que aconteceu com Judas. Nós sabemos, irmão, que Judas,
foi um dos discípulos de Jesus, ele vendeu o mestre. Ele foi uma testemunha contra o mestre, porque os soldados, irmão, ele não sabia quem era Jesus. Por quê? Porque Jesus se vestia como os judeus. E não dava para diferenciar, não dava para saber quem era Jesus no meio dos discípulos. Aí Judas disse: aquele que eu beijar vai ser o mestre, é o mestre, aquele que eu beijar. Então Judas traiu a Jesus com um beijo, né? Foi uma falsa testemunha contra Jesus. Só que depois, irmão, que ele viu que tinha pecado contra o sangue inocente, a Bíblia diz que ele voltou para entregar as moedas, para que eles devolvessem a Jesus. E ele disse: agora não, agora é tarde, agora é com você aí. Aí disse que ele jogou as moedas no chão e saiu e foi se enforcar. Aleluia. Então, irmãos, diz aqui o salmista, vamos aqui recapitular o salmo, quando o salmista pergunta a Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Resposta: aquele que anda em sinceridade, que pratica justiça, que fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Agora tem mais ainda, versículo 4: aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Ou seja, Tiago escreve lá no capítulo 2, versículo 1 e 9: meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa, mas se fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado, e sois redarguido pela lei como transgressor. Então a palavra diz, irmão, que eu não posso fazer acepção de pessoas, que infelizmente muitas vezes a gente vê isso acontecer, acepção de pessoas. Eu fui pastor, irmão, como o nosso amado irmão já falou aqui. Eu passei em algumas cidades, distrito, praia, que eu fui pastor aqui em Redonda também. Mas eu aprendi do meu pastor João Gomes, de saudosa memória, que o pastor, ele não pode ser pastor na igreja fazendo grupo. Ele tem que ser pastor de todos. Porque se ele for fazer acepção, dar mais oportunidade a alguém, ser mais por alguém do que pelos outros, ele está fazendo acepção de pessoa. E isso não pode, porque isso é contra a palavra de Deus. E eu sempre dizia à igreja, quando eu tinha a oportunidade, eu dizia: olha, meu irmão, às vezes nós somos convidados para almoçar na casa do irmão fulano de tal. A gente vai almoçar porque o irmão convida. Agora, quando for uma festa aqui, é para todos. Não tem esse negócio de fazer uma festa só para 4, 5, 6, não. A festa tem que ser para toda a igreja. Por quê? Porque eu sou pastor de toda a igreja. Eu sou pastor de todos os irmãos, de todas as irmãs. Eu não posso fazer acepção de pessoa. E eu já tenho observado, irmão, já tenho presenciado muitos irmãos, obreiros, sofrendo por causa disso. Que não pede sabedoria a Deus. Aí assume a igreja, um pastor de uma igreja, aí começa a fazer acepção dos irmãos. Aí fica aqueles vídeos gostosos. Fica aquele triste, alguns irmãos ficam tristes com a ação do pastor. Porque, irmãos, na verdade, irmãos, o pastor, quando ele recebe a igreja, ele recebe todo o rebanho. Ele não recebe só a metade da igreja, não. Ele recebe todos os irmãos. E ele é responsável por toda a igreja. Então, sempre eu dizia: os irmãos, quando nós fizer algum evento aqui, a gente só vai fazer se for para todo mundo participar. Se for para uns e outros não, a gente não vai fazer. E graças a Deus, irmão, com essa atitude, com essa direção que Deus me dava, que é a correta, graças a Deus, sempre a gente se demos bem. Tinha os problemas na igreja, porque em todo canto tem, irmão. Não tem igreja que não tenha problema, né? Agora tem problema também, que é o pastor que procura. Sabia disso? Tem. Pronto, um negócio desse.
A pessoa ser um pastor da igreja e fazer acepção. Ele está procurando o problema para ele, irmão. Ele está procurando sarna para se coçar, né? Porque ele está errado. O pastor que faz acepção dos irmãos está errado. Ele não pode fazer acepção dos irmãos. Aí aqui diz também o salmista, irmãos: mas honra os que temem ao Senhor. Eu tenho que honrar a igreja que Deus me entregou. Eu tenho que honrar meu irmão. Eu tenho que respeitar meu irmão. Eu tenho que amar meu irmão. Porque o pastor, ele tem que ser um exemplo para a igreja. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu sempre digo, irmão, quando eu vou pregar, quando eu vou dar uma palavra, aquilo que Deus me der para me falar, eu sempre digo, irmão, o primeiro para receber aqui sou eu. Viu? O primeiro aqui que tem que receber essa palavra sou eu, porque eu tenho que ser um exemplo para a igreja. Porque eu não posso ser hipócrita. Aleluia. Tem muitos aí, irmão, que prega, mas não vive nada. Prega uma farmácia todinha, mas não vive um melhoral, um anador, um AS. O que adianta, irmão? Isso é um fariseu. É um hipócrita. Aí Jesus disse que os hipócritas nem entram no céu e nem quer que os outros entrem. É verdade. Jesus, ele reprovou os hipócritas. E não podemos ser hipócritas. Nós temos que andar na verdade. Temos que ser certo com as coisas de Deus. Aquele que mesmo que jure com dano, não muda. Ou seja, aquele que dá uma palavra, irmão, e mesmo que tenha prejuízo, mas não muda. Sustenta a palavra. Ó, irmãos, eu conheci um camarada que mora aqui na Vila Maranhão, eu acredito que ele namora lá ainda. Ele não é crente, viu? A não ser que já foi e eu não estou sabendo. João Neto, mora aqui na Maranhão. Eu acho que ele namora aqui ainda. Quando eu estava em Água Nova, aí eu cheguei na Vila Paraíba, estavam fazendo umas casas fora das casas do projeto. E eu disse à minha sogra que quando ela tomasse conhecimento de alguém que tinha uma casa daquela para vender, me dissesse que eu ia procurar comprar. Aí com um mês mais ou menos, aí ela ligou para mim. Porque lá em Água Nova, nessa época não tinha celular não, irmão. Nessa época era no orelhão. As pessoas vinham chamar a gente para a gente atender o orelhão lá, a ligação. Aí de repente chega uma pessoa lá em casa: pastor, tem uma ligação para o senhor. Aí eu fui lá atender, lá no orelhão. Cheguei lá, era a minha sogra. Disse: irmão, é porque apareceu uma pessoa aqui que quer vender uma casa. Ela dá a casa por 4 mil. Olha, irmão, isso foi em 2007. Dá por 4 mil reais a casa. Só que ele disse que se você chegasse essa semana com dinheiro, ela dava por 3.500. Aí o que foi que eu fiz? Peguei a moto, mandei dar um banho, botei a placa, vende-se. Eu estava com a moto na época. Irmão, no outro dia apareceu um senhor lá em casa. Disse: pastor, eu soube que o senhor quer vender uma moto. Tem aqui uma moto para vender, essa daqui. Quanto é a moto? Bate 500. Se eu der 4.450, o senhor vende, está vendida. Vendi a moto, já fui para Pau do Céu de carro, que eu estava com carro nessa época também. Já fui com ele, minha esposa e meu filho. Lá nós assinamos no cartório, deixei lá ele resolvendo o resto, que era com ele agora. Ele me pagou, eu tirei para a Serra do Mel. Na metade do caminho, foi um camarada na casa dele, com 4 mil na ruma. Chegou assim: João Neto, está aqui os 4 mil pela casa. Ele disse: não, eu já vendi a casa do rapaz, ele vai vir no caminho com dinheiro. Aí o pai dele não gostou. O pai disse: você é louco, rapaz, você vai perder 500 reais, porque naquela época 500 reais, irmão, era bem valorizado, talvez fosse quase 5 mil hoje, naquela época, né? Irmãos, aí ele disse: não, meu pai, eu só tenho uma palavra. Eu só tenho uma palavra. Eu já dei a palavra ao rapaz e a casa é 3.500. E ele me vendeu. Então, irmãos, o crente, irmão, mesmo que tenha, que perda, mas ele tem que segurar a palavra. Ele não pode tubutear em palavra, não pode dar esse negócio de dizer uma coisa e ser outra, não. Jesus diz assim: seja sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Então a minha palavra, irmão, tem que ser só uma. Porque esse negócio de estar dizendo uma coisa, aí depois dizendo outra, não é para nós não, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado, segurar a palavra, falar a verdade. Também em quinto lugar aqui, o versículo 5, irmãos: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Sabe o que é isso, irmão? É aquele tipo de pessoa que empresta 100 e quer receber 300.
com usura. Um juro grande, que às vezes tem banco que não tem nenhum juro desse. Aí quem emprestar, recebendo 3, 4, 5 tantos em cima daquele valor. O crente não é, irmão, para se proceder dessa maneira. O salmista diz que o ímpio toma emprestado e não dá, né? Não devolve, mas o justo se compadece e dá. Então, meu irmão, se eu puder emprestar, eu empreste. Agora não queira negócio de juros em cima daquilo não, irmão. Principalmente para o irmão. Eu fiquei doente um dia desse, o irmão emprestou, irmão, o dinheiro a uma irmã de sangue e de fé. Ele era irmão da irmã mesmo, a irmã era irmã dele de sangue e fé, que era um crente. E cobrando um juro. Eu disse, meu irmão, pela caridade, sua irmã nasceu junto com você lá, na sua casa, cresceram junto. Pelo amor de Deus, meu irmão, você cobrar juro da sua irmã, mas cobrou. E está pagando com juro. E isso foi pela necessidade, irmão. A irmã dele estava passando um momento difícil, uma dificuldade grande. Aí se sujeitou a pedir esse dinheiro emprestado a ele. Ele disse, eu empresto, agora é com juro. Eu disse, misericórdia. Agora o pior de tudo, irmão, que é crente, viu? Diz que é crente. É um fariseu. Misericórdia, misericórdia, né? Mas a palavra diz aqui, irmão, que não empreste o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então aqui, irmãos, para nós encerrar essa palavra, vamos recapitular aqui o que é que o Salmo está dizendo para nós. Primeiro, o primeiro versículo diz assim, é duas perguntas, como já falei. O salmista pergunta para Deus, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Para nós ter um entendimento melhor, o salmista diz assim, Senhor, quem é que vai morar no céu? Quem vai entrar no céu, Senhor? Aí Deus responde na hora, irmão. Porque, como eu já falei, tem ocasião que Deus demora a responder, mas tem ocasião que Deus responde na hora. Aí Deus responde. Deus responde ao salmista. Aquele que anda em sinceridade é a primeira qualidade, que pratica a justiça é a segunda, que fala a verdade é a terceira, que não difama o seu próximo com a língua é a quarta, que não faz mal ao seu próximo é a quinta, nem aceita afronta contra o seu próximo é a sexta, aquele a cujos olhos o reto é desprezado é a sétima, mas honra aos que temem ao Senhor é a oitava, aquele que mesmo com dano seu não muda é a nona, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura é a décima, e nem recebe suborno contra o seu próximo é a 11ª. Então são 11 qualidades daquele que vai entrar no céu. E nós precisamos, irmãos, estarmos enquadrados neste salmo, nessas 11 qualidades aqui. Andar conforme Deus está dizendo aqui, porque é o próprio Deus falando, que é desse jeito que nós devemos andar para que nós possamos entrar no céu. Amém, irmãos? É dessa forma. Se não for por essa forma, se eu não andar do jeito que o salmista está ensinando aqui, irmãos, eu não vou entrar no céu. Eu vou passar o tempo todo na igreja, mas no arrebatamento eu vou ficar, porque eu não estou andando pela palavra. Aleluia. Então, querida igreja, quero agradecer a oportunidade que aqui me foi dada. Foi esta palavra de Deus nesta noite para nós. E rogo as orações da igreja, que os irmãos continuem orando por nós. Peço a oração pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu lar e por toda a obra de Deus aqui na cidade de Serra do Mel. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bendito.